Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho trazer mais uma resenha literária neste canal. Falarei sobre o livro Comunicação e Liderança, da Lene Quirilius e do Carlos Alberto Sardenberg. Este livro foi publicado pela editora Contexto, editora com a qual eu tenho parceria no canal e inclusive esse livro eu recebi da parceria. Então quero agradecer mais uma vez a editora Contexto pelo livro recebido. E aqui eu vou mostrar para vocês como é a diagramação do livro, uma diagramação bem confortável. E aqui nós já podemos ver como o livro ele é estruturado. Nós podemos ver o título e aqui uma pergunta e posteriormente uma resposta. O livro ele é escrito dessa forma, em diálogos. Então o que nós vamos ter dentro da obra é, geralmente, o Carlos Alberto Sardenberg fazendo perguntas. Afinal de contas, o autor ele é jornalista com mais de 50 anos de carreira. Então, ele é um jornalista bem renomado e durante a obra ele vai fazendo questionamentos sobre várias vertentes, vários aspectos diferentes. E a Lene Quirilius, que é especialista em comunicação, ela é fonoaudióloga de formação primária, tem doutorado em distúrbios da comunicação e tem outros livros também publicados nesta questão de saber se comunicar, nessa questão de oratória. Então ela vai respondendo de acordo com o ponto de vista dela, com uma linguagem extremamente acessível. São perguntas do cotidiano, então não são perguntas que você fala, nossa, onde tirou isso? Não, são coisas do dia a dia. Então eu acho que é um livro muito aplicável, o que eu acho ótimo, porque nós vamos ter acesso a uma obra que realmente vai nos orientar para situações do cotidiano, beleza? O livro foi publicado em 2019. É composto de 218 páginas com 5 principais partes. E aí cada uma dessas partes vão ter subtítulos nos quais eles vão se aprofundar. Então eu vou deixar passando para vocês verem cada um dos subtítulos, mas as divisões da parte são comunicação e liderança, e ela vai pegar várias questões dentro desse foco principal. Posteriormente ela vai para comunicação e carreira, e ela vai seguir da mesma forma, pegando vários outros subtítulos. Comunicação e negócios, comunicação interpessoal e, por fim, saúde e bem-estar. Então, conforme vocês puderam observar, esses serão 5 grupos que eles se aprofundarão, e aí nós teremos os subtítulos que eles discorrerão durante a obra através dos diálogos. Mas, indo de vez agora para o conteúdo da obra, eles já abrem o livro trazendo algo que eu achei muito importante, que é o seguinte: se você quer se comunicar bem ou se você quer liderar, qualquer uma dessas duas situações, você tem que estar preparado para receber julgamentos. Porque são coisas indistintas, né? Você, para se comunicar, você terá que falar muitas vezes para grupos de pessoas. E isso vai fazer com que você seja julgado. Seja julgado e se sinta julgado. Porque quando você estiver ali na situação de protagonismo, de fato, conduzindo o diálogo, é natural que, principalmente quando você não estiver acostumado com essa situação, você se sinta julgado. E, em muitos casos, você de fato estará. Provavelmente as pessoas estarão pensando algo sobre o que você está dizendo. E qual é o seu papel nisso? O seu papel é se comunicar com clareza, com assertividade, é ser eficiente ao tratar do assunto ao qual você está ali elaborando e discorrendo. Então eles vão falar sobre essa questão, você saber que vai ser julgado, mas você aprender a lidar com isso e aceitar, porque o mesmo se aplicará também na liderança. Quando você estiver liderando, quando você tiver um grupo ao qual você deve conduzir, é natural que você também receba julgamentos. E diante de toda essa questão do julgamento, eles vão falar também da questão do feedback, que é um termo hoje em dia extremamente difundido e de fato é algo muito importante. Por quê? Porque primeiro você tem que saber lidar com o feedback, ou seja, você foi lá, se comunicou, mas chega uma pessoa que ouviu as coisas que você disse e ela expõe que talvez você tenha não sido tão eficiente em algum aspecto ou tenha usado alguma palavra que ela não gostou, enfim. Você tem que saber filtrar essas informações, aceitar a opinião de fora, certo?
Então, tudo isso tem que ser trabalhado e também você precisa saber dar o feedback quando for a sua vez, certo? Então, dar feedback para as pessoas não é algo que é feito de qualquer forma, porque principalmente se você estiver na posição de liderança, ou mesmo que você não esteja, mesmo que seja para um amigo seu, mesmo que seja para um familiar, dar um feedback de uma forma descuidada pode machucar a pessoa, pode feri-la. Então, ou desmotivá-la, enfim, pode acarretar em várias situações negativas, causar um desconforto, uma desunião. Então é importante que você saiba dar o feedback. E como é o feedback ideal na perspectiva da Lene Quirilius? Feedback ideal, primeiramente, você precisa ter clareza do que você está dizendo. Então, por exemplo, não é você chegar e falar, eu acho que não foi tão legal o que você fez nesse mês. Não, você tem que dizer, olha, existiu uma meta, eu sei que você se esforçou para alcançar esse objetivo, no entanto, você não atingiu as expectativas. Então você traz números, você traz informações, para que a pessoa veja que aquilo não é uma opinião pessoal sua, e que aquilo é concreto. Então, de fato, a pessoa realmente ela não atingiu o objetivo. Então, você vai fazer isso para que ela não ache que é uma perseguição, para que ela entenda que de fato você está se baseando nas estatísticas, certo? E a partir de fazer isso, você tem que evitar o uso de palavras como péssimo, horroroso, você foi muito mal. Não use esses tipos de adjetivos, por quê? Porque você vai maltratar ainda mais a pessoa. E um ponto muito importante é ao fim do feedback, se você for possível elogiar alguma outra característica da pessoa, então olha, você realmente não atingiu o objetivo, mas eu vi que você se comprometeu, que você se esforçou, traga coisas positivas também. E, por fim, traga uma solução para o problema. Ou seja, olha, se você fizer isso, muito provavelmente você vai conseguir ter um desempenho melhor. Então são coisas que eles trazem dentro da obra e que eu acho que de fato na hora de dar um feedback pode ser muito importante. E eu gostei bastante dessa parte dentro do livro. E aí, continuando a obra, eles vão trazer aqui 7 características que dificultam a liderança. Então eu vou falar cada uma delas aqui para vocês. A primeira é o líder estar ali no cargo, mas ele não dar o exemplo. Então ele não tem a postura de um líder. Isso é algo que dificulta muito para que ele consiga desempenhar um bom resultado, porque as pessoas elas não vão ter o interesse nato de segui-lo. Ele não será respeitado. No máximo ele pode ser temido pela hierarquia, pelo poder que ele tem de às vezes tirar o emprego da pessoa ou algo do gênero, mas ele não motivará por não dar o exemplo, certo? Um segundo ponto é não ouvir a equipe. O líder nos dias de hoje ele tem que ouvir a equipe. Isso é um ponto muito importante. A questão da liderança mudou bastante. Em outros momentos o líder de fato ele era o que falava, o que mandava. Hoje em dia há uma democratização muito maior e é um mundo muito globalizado. Então são várias informações. O líder ele não terá posse sobre todo o conhecimento possível. A equipe ela pode contribuir muito. Então o líder tem que saber ouvir informações, ele tem que saber ouvir a equipe. E isso é muito importante. Terceiro ponto é o líder não propor desafios. Então está todo mundo acomodado, todo mundo trabalhando ali de uma forma muito monótona, mas tá bom, tá dando algum resultado, então vamos manter assim. Na percepção da Lene Quirilius, o líder ele deve propor desafios novos. No entanto, vem o quarto ponto, que é justamente o oposto disso, é exagerar nos desafios. Você tem que achar o equilíbrio de motivar, ou seja, impor desafios, mas que não sejam desafios inalcançáveis, senão não vai adiantar em nada. O quinto ponto é usar poucos canais de acesso, e aqui já é uma questão mais técnica, né? O que são os canais de acessos? Canais de acessos é os meios pelos quais as pessoas absorvem o que está sendo passado para elas. Então nós temos o meio de acesso que é o ouvido, nós temos o meio de acesso que é a visão, tem a questão do tato também. Então tudo isso são meios de acesso. E quanto mais nós conseguimos diversificar os meios de acesso, mais a pessoa sentirá que aquilo é real. Então não é só falar, é dar o exemplo que ela disse anteriormente. Porque a pessoa também estará vendo você fazer. Entendeu? Não é só
você expor a informação, é você demonstrar que se importa com ela, porque aí vai ter também a ligação com o sentimento. Então, quanto mais meios de acesso, quanto mais ligações você conseguir criar com a pessoa, é melhor. Um sexto ponto é não ter clareza, isso dificulta muito a liderança, então você precisa de fato deixar claro o que a empresa espera da pessoa. E por fim, não demonstrar confiança, certo? E isso é um ponto muito importante porque de fato existem dois aspectos nesse não demonstrar confiança, né? Pode ser de fato porque o líder às vezes é inseguro consigo mesmo, ou no papel que ele executa ele não tem 100% de confiança em si próprio, de que ele desempenha aquilo da melhor forma possível, por isso ele se mostra com pouca confiança, e aí está relacionado à postura, está relacionado a várias questões. Mas também tem outro ponto que é o seguinte: muitas pessoas, por não ter confiança, elas acabam sabotando outras. Como assim? Por exemplo, o líder está lá, ele tem subordinados, tá? Dentro da hierarquia da empresa, subordinados, ele percebe que existem alguns que têm potenciais ali. E qual é a função de um líder? É passar informações para que essas pessoas com potencial elas cresçam cada vez mais. No entanto, por insegurança, existem líderes que colocam um teto para essas pessoas e limitam e evitam ao máximo que elas cresçam. E na perspectiva da Lene Quirilius, o objetivo da liderança é o oposto, é você justamente conseguir explorar as melhores características e qualidades da sua empresa para que elas cresçam junto com você. Então é um ponto importante que de fato acontece muito, tá? Eu já presenciei situações como essa, não necessariamente comigo, mas eu já presenciei nos ambientes de trabalho nos quais eu já estive, onde de fato havia limitação das pessoas justamente por um receio de que essa pessoa atingisse um patamar igual ou superior ao do líder em termos de conhecimento. Então eles colocavam assim meio que uma limitação, e na perspectiva da Lene Quirilius isso é ruim para a empresa, certo? Agora eu vou ler um trecho para vocês na página 26. Para quem é novo no canal, eu gosto sempre de trazer algum trecho do livro, porque eu acredito que isso mostra um pouco sobre como a obra de fato é escrita sobre o linguajar do autor. Então, esse trecho que eu vou ler na página 26 vai falar um pouco sobre o que eu disse há alguns minutos atrás, sobre a mudança no perfil de liderança. Veja só. Houve uma mudança grande no modelo de liderança. Os primeiros líderes de que temos notícia eram pessoas que tinham liderança natural. Eram os artistas, os poetas, os filósofos, os grandes conhecedores, e eles impunham essa liderança pela autoridade que o conhecimento lhes dava. Depois, com a industrialização, com as empresas, começou o modelo tradicional, com a estrutura hierárquica vertical. Senão as coisas não aconteciam. As decisões eram absolutamente centralizadas. De uns anos para cá, isso modificou de forma que as pessoas passassem a se sentir responsáveis pelo resultado. Os líderes descobriram que essa maneira produzia resultados mais abrangentes. Uma coisa é eu mandar você fazer algo e você cumprir exatamente o que eu falei. Outra coisa é você se sentir motivado, inspirado e com vontade de fazer mais. Então, como nós podemos ver no trecho, a liderança de fato ela mudou. Porque se nós voltarmos algumas décadas atrás, o que nós víamos na empresa de fato era uma hierarquia na vertical. Ou seja, existe o líder, existe o subordinado. E aí dentro disso, o líder manda, quem está embaixo obedece. E geralmente obedecia dentro ali da sua função. Não havia uma transição para outras áreas. Não havia feedbacks para melhorar processos em geral. Por quê? Porque é algo muito mais limitado. No entanto, principalmente com o advento de tanta tecnologia, de tantas informações, isso foi mudando e passou a haver uma horizontalização da hierarquia da empresa. Ou seja, de fato ainda existe organização, existe de fato quem está no nível superior e quem está no nível inferior dentro da estrutura da empresa, mas isso não impede que quem está embaixo dê um feedback às pessoas que estão em cima, visando melhorar o processo e o desempenho da empresa, certo? Então, essa é uma mudança muito importante que é muito presente quando nós observamos, né? Então,
ela vai falar um pouco mais sobre isso no livro, e aí posteriormente ela vai entrar num aspecto que eu acho que é fundamental, que é a gestão das emoções. É extremamente importante que nós saibamos lidar com as nossas emoções. Por quê? Invariavelmente, no seu dia a dia, e isso serve para a empresa, isso serve para a família, isso serve para amigos, isso serve para ambientes de estudo, onde houver interação interpessoal, é natural que ocorram coisas, situações, acontecimentos que abalem nossas emoções. Então você está lá num dia perfeito, você acordou, fez tudo certo, foi pra academia, foi pro trabalho, tá desempenhando bem, e de repente acontece uma situação, você ouve uma coisa só e isso tira completamente sua paz. Isso acontece no dia a dia. E cabe a quem sabe se comunicar, quem sabe liderar, filtrar o que foi dito, filtrar a informação que chegou a ele e saber fazer uso da melhor forma possível. Primeiro, saber lidar. Então, a pessoa chegou e te disse algo que você não gostou. Tente analisar qual é a melhor forma de lidar naquele momento com essa pessoa. Saber fazer isso. E, mais do que lidar com a pessoa, saber lidar com a informação que chegou. Porque não é uma questão pessoal, é uma questão de informações. Então, como lidar com aquilo, como reagir, isso é muito importante. Porque você precisa ter controle emocional. Isso aí, inclusive, para a sua saúde mental também, porque você ficar se martirizando com um único acontecimento e perder a sua paz no dia inteiro não faz sentido. Então a gestão da emoção é algo que eles vão explorar dentro dessa obra também, tanto o Carlos quanto a Lene. E aí ele vai falar sobre... Eu já entrei um pouco nisso, né, sobre a questão de mudanças na nossa atualidade, né, justamente pelo excesso de informações que nós temos hoje, e diante disso eles vão falar também sobre o networking, que é muito importante, que é justamente a habilidade de você fazer amizades, se aproximar de pessoas, ter um grande ciclo com o qual você consegue interagir, trocar informações, e isso abre portas na perspectiva de Lene Quirilius. Segundo ela, segundo algumas pesquisas a qual ela teve acesso, pessoas que têm um bom network, que têm uma boa relação interpessoal com várias camadas, com muitas pessoas da sua própria área também, elas conseguem oportunidades profissionais muito melhores, justamente pela habilidade de fazer este jogo de networking. E aí, para finalizar o livro, nós já estamos chegando no final, ela vai de fato entrar na tecnologia e vai falar sobre como que num mundo tão globalizado, num mundo com tantas informações, onde nós somos bombardeados, onde agora também tem a questão da inteligência artificial. É claro que nesse livro eles não falam sobre isso, justamente porque esse livro é de 2019, então não era algo extremamente presente como é hoje, mas eles falam aqui sobre como lidar com a tecnologia de uma forma geral. Então, por exemplo, como não procrastinar, e aí eles vão falar sobre você se organizar, sobre você dividir as suas tarefas em mini tarefas, ou seja, se você tem um objetivo maior, cumpra primeiro etapas menores para que no final dessas várias etapas pequenas você alcance o objetivo macro. Ela vai falar sobre a importância de trabalhar com datas, porque ela vai trazer novamente pesquisas, e segundo as pesquisas a qual ela consultou, quando nós estabelecemos datas, nós temos muito mais chance de fazer. Muitas pessoas, ao não estabelecer datas, elas acabam não cumprindo seu objetivo. Enquanto pessoas que estabelecem datas, mesmo se elas não tiverem o melhor resultado na data, mas pelo menos elas terão chegado ao objetivo, terão alcançado. Então talvez ela não cumpriu da melhor forma possível. Então vamos supor, qual é o objetivo? A pessoa quer aprender um outro idioma. Se ela fizer isso sem data, sem objetivo, sem uma organização, ela muito provavelmente vai acabar procrastinando e não fazendo. Agora, se ela estabelecer, poxa, eu vou ter uma viagem em determinado momento, então eu vou aprender dentro de um ano, pelo menos o básico. E aí ela se organizar e ir fazendo isso de fato, ela, depois de um ano, já com a data ali, com o momento exato, ela vai conseguir observar que ela teve uma otimização do resultado, beleza? Aí, além de falar disso, ela fala de uma questão que isso eu achei muito interessante, eu não havia visto em outros livros,
que é a humanização. Porque o que acontece? Muitas empresas, elas se construíram a partir de atividades já meio que demarcadas, né? Então, como você deve se comunicar dentro de uma empresa? Ah, boa tarde, qual o seu pedido? Então, coisas muito robotizadas, certo? E ela traz aqui dentro do livro o exemplo do McDonald's, né? Que, pelo menos pra mim, sempre foi marcado por ser aquele atendimento muito padronizado. Então você chega lá, o ambiente é muito parecido, o atendente ele vai falar com você sempre seguindo uma cartilha pré-determinada. Então a sensação de fato é que você está lidando quase que com um robô ali, pela padronização do comportamento. É claro que é um humano ali do outro lado, mas a sensação é essa. E durante muito tempo isso foi aplicado, porque tinha bons resultados. No entanto, isso tem mudado. Tem sido percebido que uma humanização ela gera melhores resultados. Então até o próprio McDonald's, segundo a Lenny Kirios, ele tem revisto essa questão de humanizar mais o comportamento. Então não ser mais tão robotizado, permitir ali uma conversa um pouquinho fora apenas do pedido em si, sabe? Coisas desse tipo. Segundo ela, isso é importante. É importante nós conseguirmos criar conexões com as pessoas. Isso torna a comunicação muito mais eficiente. Então, vamos voltar ali para o que importa, que é o livro aqui, Comunicação e Liderança. Você quer criar vínculo com as pessoas da sua empresa que trabalham com você ou que trabalham para você, aí independe, né? Você precisa conseguir criar essa conexão interpessoal. Vai ser mais eficiente. E tudo que eu falo, você precisa, pessoal, ninguém precisa fazer nada. Você pode fugir disso. Mas o que eles trazem dentro dessa obra como ideal é o que eu estou trazendo aqui, beleza? E aí, ela vai falar sobre algumas coisas como, por exemplo, a comunicação ser sucinta, ser eficiente. Então, por mais que seja necessário ter uma relação interpessoal, não pode exagerar ao ponto de às vezes perder tempo de trabalho, ser ineficiente por muita brincadeira. Então, é tudo questão de equilíbrio, né? E também ela vai falar sobre alguns termos que não são bons usar, como, por exemplo, muito diminutivo. Pessoa que usa muito diminutivo, ela vai acabar se associando, ou de alguma forma, com infantilização. Então, evite diminutivos. Evite usar alguns termos como, por exemplo, eu acho. E aí eu acho não é no sentido de eu acho, minha opinião é. Não. É quando a pessoa fala, eu acho que aconteceu tal coisa. Sabe, mas aquele eu acho que não demonstra confiança? Não. Isso não é bom para o ambiente profissional. Você tem que deixar claro. Você tem que ter convicção. O ideal é isso, pelo menos. É claro que em alguns momentos isso não vai ser feito de uma forma 100% eficiente, né? Porque nós somos humanos. Mas, segundo ela, o ideal é que nós não usemos essas palavras, né? E aí eu vou ler mais um trecho para vocês sobre a página 136, beleza? Se eu tiver uma crença de que sou ruim para contar histórias, eu fugirei de situações em que essa necessidade apareça. E perco oportunidade de treinar, de me desenvolver. Mas, se não tiver jeito, eu vou tentar contar rapidamente, sair logo daquela situação desconfortável. Aí vou falar rápido, demonstrar desconforto e a minha crença vai se concretizar. Se pensarmos que é uma habilidade fixa, ficaremos desmotivados. A nossa busca é pela mentalidade de crescimento, que nos motiva a dedicar esforço para superarmos desafios. Comunicação é comportamento aprendido, portanto, passível de mudança. Então aqui nós vemos sobre a questão do mindset, né? Mindset de mudança, de entendermos que a vida é um processo de aperfeiçoamento. Então muitas pessoas elas têm uma crença limitante de que elas não conseguirão algo, de que elas não serão eficientes em algo, de que elas não serão boas oradoras, de que elas não se comunicarão bem, de que elas não conseguirão liderar. E aí o que ela faz aqui é dizer, não, pera, é possível haver mudança. Então se você cria na sua mente a ideia de que você é incapaz, você provavelmente, quando surgir uma situação em que você tem que usar aquela habilidade, você não vai usar. Por quê? Porque você criou dentro de você uma mentalidade de que você não é capaz.
Então o que você deve fazer é criar mecanismos para que, quando aparecer a situação, você enfrente. Isso, para algumas outras pessoas que falam sobre comunicação, é não negar palco, né? Então apareceu a situação, se posicione, exponha, fale, se expresse, não negue palco. E aqui o que ela fala é isso: se você quer se comunicar bem, você tem que tirar, remover essa crença, você tem que de fato fazer, porque não é uma habilidade que você nasce com ela e pronto. Não, de fato, existem pessoas que são mais comunicativas, existem pessoas que são mais empáticas, existem pessoas que são mais firmes, existem pessoas de várias formas. Você tem que entender simplesmente qual é a sua forma, mas saber se expressar com as suas características. E é o que vai ficar presente na página 159, e com ela, inclusive, eu vou encerrar o conteúdo do livro. Por exemplo, se eu admiro pessoas que têm um humor invejável, que se colocam de uma maneira engraçada, mas se eu não me vejo nesse papel, se não me acho engraçada, a coisa mais falsa que tem é eu querer parecer engraçada. A dica é procurar identificar como nós somos. Quais são as minhas qualidades? Qual a situação em que me sinto melhor e tirar partido disso, efetivamente. Esse trecho na página 159, para encerrar aqui o conteúdo, dizendo que o ideal é de fato você se expor, como foi mostrado no trecho anterior, então não negue palco, tente, mas tente também olhar para si próprio, achar as características positivas em você. No decorrer da obra vai ter um momento que ela até vai falar que existem dados que mostram que líderes introspectivos eles conseguem ter resultados muito melhores que líderes que não são introspectivos. O que, perceba, foge do senso comum, né? Porque uma pessoa introspectiva vai ser aquela pessoa que tem dificuldade de se comunicar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem uma tendência a ser introspectivo. Mas essa pessoa, ela, embora talvez não seja a melhor comunicadora, mas ela tem a tendência a ouvir mais, a ser mais empática. E isso pode ser importante, porque ele constantemente estará ouvindo o feedback da equipe, conseguirá articular as informações, ele não achará que a opinião dele será melhor que a dos outros. Por quê? Porque ele está acostumado a receber informações de fora. Então perceba, cada característica que você tem, ela pode ser valorizada e potencializada de alguma forma. Assim como também existem características que você pode ir controlando para que não apareça de uma forma exacerbada. Por exemplo, eu tenho a característica de ser muito autoritário. Não seja. Diminua um pouco isso, controle isso. Mas existem habilidades em você que às vezes você nem percebe que são relevantes, mas que você pode explorar, e isso vai melhorar muito seus resultados, certo? Mas é isso, pessoal. Um livro um pouco diferente dos livros que geralmente eu trago no canal, mas é um conteúdo muito importante. Comunicação para mim é algo muito bacana, porque eu já tive muita dificuldade para me comunicar, já fui uma pessoa extremamente insegura. Então, pesquisar sobre o assunto, ler sobre o assunto, gravar esses conteúdos na internet, tudo isso me ajudou muito. Inclusive, eu já disse outras vezes aqui no canal, eu criei o YouTube, aliás, eu criei o canal no YouTube, né? Justamente por isso, para melhorar a minha comunicação, a minha oratória. E me ajudou. Então, é o que eu falei sobre a questão do palco, né? Não negue. No início foi extremamente desconfortável gravar esses vídeos, ainda hoje em alguns momentos é um pouco, mas precisamos fazer, né? Precisamos melhorar, precisamos nos aperfeiçoar, porque a vida é assim, pelo menos ao meu ver, certo? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês gostaram, deixem aí recomendações sobre livros de comunicação que vocês já leram e acham muito bom. Deixem conselhos que podem melhorar a comunicação das pessoas também, porque, como foi dito durante a obra, o conhecimento ele não será de uma única pessoa. Então a própria Leni Quirilius, que compôs as respostas para essa obra, ela não se considera a detentora de todas as informações. Então o que você tem a agregar pode ser muito importante. Então fique à vontade para expor aí nos comentários, deixar um like que ajuda bastante. E é isso, pessoal. Tamo junto. Um forte abraço e até a próxima.